Fala, meu povo maravilhoso! Tudo bem com vocês? Professor Bruno Freitas, mais uma vez aqui com vocês. E hoje nós vamos resolver questões relacionadas à lei de abuso de autoridade. Galera, essa é uma lei que cai muito em provas. É uma lei importante para a sua prova e tenha certeza, pode ser uma lei que vai fazer a diferença entre você ser aprovado ou não ser aprovado. Então, fique até o final, porque eu tenho certeza que hoje você vai aprender muita coisa sobre a lei de abuso de autoridade. Tudo bem? Então vamos lá, logo a primeira questão aí na tela para vocês. Olha aí. Objeto de grandes discussões na seara política e jurídica, a Lei 13.869 de 2019, contra o abuso de autoridade, ampliou o alcance penal no que tange às práticas abusivas por parte do poder público, atingindo, para além dos integrantes do Poder Executivo, os integrantes do Legislativo, do Judiciário, Ministério Público, tribunais ou conselhos de contas. Dentre as inovações da referida lei, destaca-se que, vamos lá, letra A legislação não previu o Instituto do Vacatio Legis, portanto, entrou em vigor na data de sua publicação, podendo retroagir para beneficiar o réu. Galera, teve vacatio legis sim, tá? A lei ela não entrou em vigor na data da sua publicação não, tá? A lei não entrou em vigor na data da sua publicação não. Teve aí um tempo de vacatio, que é um tempo, galera, em que nós da sociedade vamos passar a conhecer a lei, para só depois ela entrar em vigor. Tudo bem? Então, teve sim vacatio legis polito, a letra A está incorreta. A letra A está incorreta. Olha a letra B. Os crimes previstos no diploma legal podem ser dolosos ou culposos, mas, em qualquer caso, exigem a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si, mesmo a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Galera, nós não temos tipos culposos não, tá? Não há tipo culposo na lei de abuso de autoridade. Só há na lei de abuso de autoridade crime que vai ser praticado a título de dolo. A título de dolo. Olha a letra C. Os servidores públicos da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes ou entes federativos podem figurar como sujeitos ativos do crime de abuso de autoridade. Perfeita a letra C. Perfeita a letra C. Inclusive, galera, a lei de abuso de autoridade, ela traz lá no seu artigo 2º, salvo o melhor juízo, aquelas pessoas que podem figurar como sujeitos ativos do crime de abuso de autoridade. Então, é muito interessante, é muito importante que você dê uma boa olhada neste artigo 2º, tá? É muito importante o artigo 2º, porque a lei, além de descrever, ela foi redundante, tá? Ela colocou quem podia e depois, no parágrafo, ela ainda reforça quem pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Tranquilo? Então, olha só, a letra C está correta. A letra C está correta. Olha a letra D. A lei consagra, em seu artigo 1º, parágrafo 2º, o crime de hermenêutica, ou seja, a divergência imotivada na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas, resguardando a objetividade interpretativa. Galera, não é crime, tá? Muito pelo contrário, tá? Deixou claro lá no parágrafo 2º do artigo 1º que a interpretação ou a avaliação de fatos e provas não configura crime de abuso de autoridade. Abra sua lei, verifique aí para você ver. Parágrafo 2º do artigo 1º está afirmando, na verdade, que não configura crime de abuso de autoridade, não configura crime de abuso de autoridade a divergência na interpretação ou na avaliação de fatos e provas, tá? Não é considerado crime de abuso de autoridade. Então, presta atenção, pega aqui a sacada,
Na lei de abuso de autoridade não há crime de hermenêutica. O que é hermenêutica, galera? Interpretação. Hermenêutica é interpretação, tá? Então, na lei de abuso de autoridade não há crime hermenêutico. Não há crime quando ocorrer a divergência na interpretação ou na avaliação de fatos e provas. É o que está descrito e afirmado no parágrafo 2º do artigo 1º da lei. Tudo bem? Não há crime de hermenêutica. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Vamos lá. Questão número 2. Uma testemunha devidamente notificada a comparecer em audiência judicial não atendeu à notificação nem apresentou motivo justificado. A autoridade judicial determinou, então, a condução coercitiva da testemunha mediante apoio policial. Considerando essa situação hipotética e os termos da legislação que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, julguem o item a seguir. Caracterizado o crime de abuso de autoridade. Caberá ao conduzido representar criminalmente contra a autoridade que determinou a medida, cuja representação é condição de procedibilidade para eventual ação penal. E aí, galera? E aí? Olha lá. A testemunha ela foi devidamente notificada. Ela foi notificada para comparecer na audiência. Tá? Ela não compareceu à audiência e nem apresentou motivo justificado. A testemunha ela foi notificada para comparecer à audiência, ela não compareceu e também não justificou a sua ausência. A autoridade judiciária, então, determinou a condução coercitiva daquela testemunha. Percebe? Ela foi notificada, não apareceu, não justificou. A autoridade judiciária determinou, então, a sua condução coercitiva. Aí está dizendo que a autoridade judiciária cometeu crime de abuso de autoridade. Cometeu crime de abuso de autoridade. E aí? Olha só, galera. Olha o artigo 10. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento a juízo. Aí eu volto aqui na questão para vocês. A testemunha foi devidamente notificada a comparecer. A testemunha foi devidamente notificada para comparecer. Ela não compareceu e não justificou. Galera, nessa hipótese, a autoridade judiciária poderia sim determinar a sua condução coercitiva. O juiz já te intimado, testemunha, em tal dia, tal hora, você tem que comparecer na audiência. Tudo bem. Só que no dia e na hora ela não compareceu e nem justificou, galera. É sim possível a decretação da condução coercitiva. Olha só, o crime ele vai estar configurado, olha lá, o crime vai estar configurado, olha lá, quando manifestamente descabida. Nesse caso, não era manifestamente descabida. Olha lá, sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Beleza. Se a testemunha, presta atenção, se a testemunha não tivesse sido notificada para comparecer e o juiz já tivesse decretado essa condução, aí sim seria crime de abuso de autoridade. Mas ela foi notificada, ela não compareceu e nem justificou. Galera, nesse caso, é sim perfeito a decretação da condução coercitiva. Tudo bem? Só que olha lá. Caracterizado o crime de abuso de autoridade. Isso aqui já está errado. Porque não caracterizou. Beleza. Caberá ao conduzido representar criminalmente contra a autoridade que determinou a medida,
cuja representação é condição de procedibilidade para eventual ação penal. Galera, tá tudo errado aqui, não tá? Tá tudo errado. E por que que tá errado? Presta atenção nisso aqui, tá, galera? Presta atenção nisso aqui. Crime de abuso de autoridade, esses crimes, eles vão ser processados mediante ação penal pública incondicionada. Então, não é necessário representação da vítima. Não é necessário representação da vítima. Então, vamos imaginar que essa testemunha ela tenha sido conduzida coercitivamente, sem que ela tenha sido notificada anteriormente. Tem crime de abuso de autoridade? Sim, tem crime de abuso de autoridade. Mas a vítima, ela não é necessário que ela represente contra a autoridade. Por quê? Porque os crimes de abuso de autoridade são processados mediante ação penal pública incondicionada. Então, a representação não é necessário nesses tipos de crime, tá bom? Cuidado com isso. Cuidado com isso, para não confundir. São de ação penal pública incondicionada. O Ministério Público vai agir sem necessidade de autorização da vítima. Sem necessidade de autorização da vítima. Tudo bem? Ótimo. Então perceba que toda essa alternativa ela está completamente incorreta. Tá bom? E já está aí a primeira referência da aula de hoje, artigo 10 da Lei de Abuso de Autoridade, tá? Vá anotando os artigos, depois com calma, dê uma outra lida com atenção e com calma, tá bom? Vamos lá. Olha aí. Acerca dos crimes de abuso de autoridade, julgue o item a seguir. A ação penal, nesse caso, será pública e incondicionada, podendo a autoridade policial instaurar o inquérito de ofício sem qualquer provocação. Olha aí. Olha aí. Foi o que eu acabei de mencionar para vocês. Os crimes de abuso de autoridade, meu povo maravilhoso, eles são processados mediante ação penal pública incondicionada. É aquela ação em que o delegado pode agir de ofício, o promotor pode agir de ofício. Não é necessário representação da vítima, não é necessário da vítima para o delegado agir, o consentimento da vítima para o Ministério Público agir. Não. Regra: ação penal pública incondicionada. Mas aqui tem um detalhe. Aqui tem um detalhe, eu vou mostrar para vocês. Cuidado com esse detalhe. Olha aí. Olha aí. Artigo 3º fala assim, ó. Os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. O que nós temos aqui? Regra. Aqui é a regra. Regra. Nos crimes de abuso de autoridade, a ação é penal pública incondicionada. É a regra. E aí eu quero que você preste atenção no parágrafo 1º. Olha aí. Será admitida a ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Isso aqui é uma pegadinha. E você não pode cair, você não vai cair. Vou logo soltar um Todd aqui para vocês. Tem muito tempo que eu não estou distribuindo todinho para vocês, né? Que são as dicas. Aquelas dicas que vão valer a sua aprovação na hora da prova. Fui cobrado no Instagram aí. Por que eu parei de falar os todinhos? Então vamos lá. Vamos lá. Vou te dar um Todd aqui. Presta atenção. Olha o Todd.
Nos crimes de abuso de autoridade, como regra, eles serão processados mediante ação penal pública incondicionada. Essa é a regra. Mas não se esqueça que, de forma excepcional, os crimes de abuso de autoridade poderão ser processados mediante ação privada, a ação privada subsidiária da pública, que ocorre quando o Ministério Público não intentar, não apresentar a denúncia no prazo legal. Nesse caso, cabe, excepcionalmente, ação penal privada. Então, cuidado. A regra é que serão processados os crimes de abuso de autoridade mediante ação penal pública incondicionada. Mas não se esqueça da exceção. Esses crimes, excepcionalmente, podem ser processados mediante ação privada. Fica ligado nessa dica. Porque se cair na sua prova, você não pode errar. Então presta atenção. O crime de abuso de autoridade, como regra, a competência, tá? A competência de iniciar a ação penal é de quem? Do Ministério Público, porque é uma ação penal pública incondicionada. Só que presta atenção. O Ministério Público ele tem um prazo para oferecer a denúncia. O Ministério Público tem prazo para oferecer a denúncia. Caso o Ministério Público não ofereça a denúncia dentro do prazo legal, surge então para a vítima o direito dela dar início ao processo. E a vítima vai dar início a esse processo através da ação penal privada. Lógico, galera, é uma exceção, lógico. E você está cansado de saber, na prova, cai a regra ou cai a exceção? Cai a regra ou cai a exceção? É lógico que cai a exceção, tá? Então, muito cuidado com este detalhe. Coloca aí um asterisco no seu artigo 3º na Lei de Abuso de Autoridade e você não vai esquecer o todinho que eu te entreguei. Não se esqueça, tá? E tem outro detalhe. Olha só. A ação é do Ministério Público. O Ministério Público, então, deixa passar o prazo. A ação vai para a vítima, o ofendido. Presta atenção. Olha o que diz o parágrafo 2º. A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses. Ó. A ação privada terá que ser exercida no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Tá? Olha lá. A ação privada, a vítima, ela vai ter 6 meses para dar início. Tá? Então, a vítima, quando o direito vai para ela tem um prazo de 6 meses. Tudo bem? Então pega aí. Crime de abuso de autoridade. Regra: ação penal pública incondicionada. Excepcionalmente, ação privada. Mas para dar início à ação privada, a vítima tem 6 meses. 6 meses. Tranquilo? Show de bola. Galera, cuidado. Cai em prova. Despenque em prova. Não vai errar, pelo amor de Deus. Não vai errar. Não erra. Tudo bem? Vamos lá. Olha aí. Acerca dos crimes de abuso de autoridade, julgue o item a seguir. A perda do cargo em razão de condenação por crime de abuso de autoridade é de efeito automático, procedendo-se ao afastamento do servidor público a partir do recebimento da denúncia. Outro artigo que despenca em provas sobre a lei de abuso de autoridade é o artigo 4º. Artigo 4º é assim, monstruosamente cobrado em provas. Monstruosamente. O que fala o artigo 4º, galera? O artigo 4º vai nos indicar
os efeitos da condenação. Os efeitos secundários da condenação. Então, vamos lá. Vou pôr na tela aí para vocês. São efeitos da condenação. Primeiro, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. Então, primeiro efeito, indenização. O primeiro efeito de uma condenação por um crime de abuso de autoridade é indenização. É o efeito indenizatório. Tá? O juiz, se tiver requerimento do ofendido, olha aí, o juiz, se tiver esse requerimento do ofendido, pode fixar o valor mínimo. Cuidado aqui, viu, galera? Eu já vi prova tirando o valor mínimo e colocando o valor máximo. Cuidado, cuidado, cuidado. Tá? Então, o primeiro efeito de uma condenação por crime de abuso de autoridade. Indenizatório. Se tiver requerimento do ofendido, o juiz vai fixar o valor mínimo. Mínimo. Presta atenção agora. Esse efeito é um efeito automático. Tá? O efeito de indenizar, o efeito de indenizatório, o efeito de indenizar a vítima é um efeito automático. Ou seja, todo indivíduo que for condenado pelo crime de abuso de autoridade, ele vai ter que indenizar a vítima. Todos. Todos, 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 todos. Por quê? Porque é um efeito automático. É um efeito automático da condenação pelo crime de abuso de autoridade. É automático. Tudo bem? Só que tem mais. Olha o 2. A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Então, segundo efeito, inabilitação. Segundo efeito de uma condenação por crime de abuso de autoridade, inabilitação pelo período de 1 a 5 anos. De 1 a 5 anos. Detalhe. Esse efeito não é automático. Esse efeito não é automático. Ou seja, para que o indivíduo fique inabilitado, o juiz tem que constar isso expressamente na sentença e mais, ele tem que fundamentar a sua decisão. Além de colocar de maneira expressa, ele tem que falar por que o indivíduo vai ficar inabilitado. Inabilitado. Tá bom? Tem mais um. A perda do cargo, do mandato ou função pública. Ou seja, o terceiro efeito é o efeito da perda. Perda. O terceiro efeito é o efeito da perda. E também, preste atenção, é um efeito não automático. É um efeito não automático. Da mesma forma, o juiz tem que constar expressamente na sua decisão e tem que fundamentar a sua decisão. Então, preste atenção. Quais são os efeitos da condenação por crime de abuso de autoridade? Indenizatório, inabilitação e a perda. Lembrando, indenizatório, o efeito é automático. A inabilitação e a perda são efeitos não automáticos. Não automáticos. E tem mais um grande detalhe. Olha o parágrafo único. Os efeitos previstos nos incisos 2 e 3 do caput desse artigo
são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade. E não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Então, olha só. A inabilitação e a perda não são efeitos automáticos. E mais, além de não ser efeito automático, só cabe para o indivíduo que é reincidente específico em crime de abuso de autoridade. Não cabe nem na reincidência genérica. Só vai caber a inabilitação e a perda quando for reincidência específica em crime de abuso de autoridade. Caso contrário, não. Tá bom? Então vamos lá? Olha só, olha só. Vou entregar mais um TOD aqui para vocês. Vou te entregar mais um TOD. Presta atenção aqui. Presta atenção nisso aqui. Olha o TOD. A perda do cargo, ela não é automática no crime de abuso de autoridade. O juiz tem que colocar expressamente na sentença e fundamentar sua sentença. Mas cuidado! A perda do cargo é um efeito automático lá na lei de tortura. Olha que loucura isso! Presta atenção! Crime de abuso de autoridade. A perda do cargo não é automática. Crime de tortura. A perda do cargo é automática. Se liga nessa dica. E por que eu estou falando isso, galera? Porque muito provavelmente o concurso que você for fazer vai ter lei de abuso de autoridade e lei de tortura. E aí, com certeza, o examinador vai misturar isso aí. Então não se esqueça. Abuso de autoridade, a perda não é automática. Tortura, a perda é automática. Se liga nessa dica e não esqueça disso, tá bom? Então tá aí para vocês, ó. Olha aí. Os efeitos indenizatório, inabilitação e perda. A indenização é automática, a inabilitação e a perda não são automáticas, ainda sendo exigido reincidência específica em crime de abuso de autoridade. Tá bom? Voltando aqui, então, à nossa questão. A perda do cargo em razão da condenação por crime de abuso de autoridade, ela é automática. Ela é automática, meu povo? É lógico que não, tá? A perda do cargo pelo crime de abuso de autoridade não é automática. Não é automática. Tá bom? Olha esse artigo 4º aí, tá? Coloca um asteriscozão nele aí, que é um artigo muito cobrado nas provas. Olha aí. Acerca dos crimes de abuso de autoridade, julgo o item a seguir. Não caracteriza abuso de autoridade a submissão de preso a interrogatório durante o período de repouso noturno em caso de flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações. Olha aí. Não caracteriza abuso de autoridade a submissão de preso a interrogatório durante período de repouso noturno em caso de flagrante delito, ou se ele, devidamente assistido, consentir e prestar declarações. E aí, meu povo? Olha o artigo 18 que diz. O artigo 18 diz assim, ó, submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno. Então, olha só. Olha só. Submeter o preso a interrogatório durante o período de repouso noturno é crime de abuso de autoridade. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período noturno é crime de abuso de autoridade. Não pode. O preso ele não pode ser submetido a interrogatório durante o período noturno. Não pode. Mas aí, o artigo 18 vem e traz as exceções. Salvo
salvo capturado em flagrante delito, ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações. Olha que beleza, hein? Olha que beleza isso aí. Vamos traduzir isso? Presta atenção. Presta atenção. Será considerado crime de abuso de autoridade se o preso for submetido a interrogatório policial durante o repouso noturno. É crime de abuso de autoridade. Submeter o preso a interrogatório durante o repouso noturno é crime de abuso de autoridade. Mas há duas exceções, galera. Tem duas exceções. Cuidado com elas. Primeiro, flagrante delito. Então imagina que o indivíduo foi preso em flagrante 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. Ele pode ser submetido a um interrogatório policial? Pode. Vai ser crime de abuso de autoridade? Não, não vai ser. Professor, mas são 3 horas da manhã. Eu sei, mas a lei abriu essa exceção quando o indivíduo for preso em flagrante. Ou ainda, quando ele estiver... Presta atenção nisso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. Isso aqui é o detalhe, ó. Quando ele estiver devidamente assistido, ou seja, quando ele estiver acompanhado por seu defensor e ele consentir em prestar declarações. É a segunda exceção. A primeira, quando ele estiver em flagrante. A segunda, quando o preso estiver devidamente assistido e autorizar, consentir, prestar declarações. Galera, qualquer hipótese fora dessas duas exceções, flagrante, tiver assistido e tiver o seu consentimento, qualquer hipótese longe dessas duas exceções, o interrogatório policial do preso durante o repouso noturno será considerado crime de abuso de autoridade. Só que a questão, malandramente, veio trazendo as exceções. Não caracteriza abuso de autoridade a submissão de preso a interrogatório durante o repouso noturno, em caso de flagrante, primeira exceção, ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar as declarações. O que eu tenho aqui? A segunda exceção. Então, essa questão número 5 está perfeita. A questão número 5 tratou justamente das exceções trazidas pelo artigo 18 da Lei de Abuso de Autoridade. Tá? O artigo 18 da Lei de Abuso de Autoridade, ela estabelece como regra caracterizar o crime de abuso de autoridade quando o preso for submetido a interrogatório policial durante o repouso noturno. É a regra. Só que essa regra sofre duas exceções estabelecidas pelo mesmo artigo 18. Flagrante delito, ou se ele tiver devidamente assistido e tiver o seu consentimento. Tá? E a questão trabalhou justamente com as duas exceções. A questão trabalhou com as exceções. Tranquilo? Maravilha. Mais um artigo aí para vocês, para o rol de artigos de hoje, artigo 18 da Lei de Abuso de Autoridade, tá bom? Olha aí. Com base em Lei de Abuso de Autoridade, é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando. Olha só, como eu disse para vocês, a Lei de Abuso de Autoridade, no seu artigo 2º, olha aí para você ver, a Lei de Abuso de Autoridade, no seu artigo 2º, ela trouxe demonstrando quem pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Olha lá.
é sujeito do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a, número 1, servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas, membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, membros dos tribunais ou conselhos de contas. Olha só, o artigo 2º, ele é claro a demonstrar quem pode ser sujeito ativo do crime. E foi além, dizendo, o sujeito ativo pode ser qualquer agente público, mas não se limita apenas a servidores militares, do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário. Não se limita só a eles, vai além. Vai além, tá? Então esse artigo 2º ele é muito importante também, tá? Então vamos lá. Olha a letra A. Olha a letra A. Olha só. Não se limitando a servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas. Perfeito. Letra B. Membros do Poder Legislativo. Letra C. Membros do Poder Executivo. Letra D. As alternativas A, B e C estão erradas. Letra E. As alternativas A, B e C estão corretas. Olha aí. Olha aí. Tá? Servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas, tá certo? Poder Legislativo tá certo. Poder Executivo também tá certo, tá, galera? Também tá certo. Só um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Qualquer agente público, servidor ou não. Professor, servidor ou não? Uma pessoa que não é agente público, uma pessoa que não é servidor público, pode responder pelo crime de abuso de autoridade? Pode, galera, sem problema nenhum. Pode, desde que seja em concurso com o agente público. Desde que ele esteja na companhia de um servidor público, desde que ele esteja praticando o crime junto de um agente público e mais, desde que ele saiba desta qualidade. Então, o indivíduo ele não é agente público, ele não é servidor público, mas ele está junto com um servidor público e sabe que aquela pessoa é um servidor público, então ele também vai responder por crime de abuso de autoridade. Tá? Então, cuidado. Pode ser servidor, sim, mas quando não for servidor, também pode responder pelo crime de abuso de autoridade, desde que esteja na companhia de um servidor público. Tá bom? Cuidado com isso aí, tá? Cuidado com isso aí. Tá bom? Artigo 2º, mais um artigo aí para vocês, tá? Vamos embora. Olha aí. No que se refere à legislação especial, julgue o item a seguir. Suponha que determinado policial federal tenha dado início à persecução penal contra uma pessoa, sem justa causa fundamentada, e outro policial da mesma delegacia tenha impedido, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. Tá? Nessas situações, os dois policiais estarão sujeitos à mesma sanção penal. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Vamos lá. Eu tenho um primeiro policial federal. Olha ele aqui. Policial federal. Número 1. O policial federal número 1,
ele deu início a uma investigação, tá? Ele deu início a uma persecução penal, ele deu início a uma investigação contra uma pessoa sem justa causa fundamentada. Sem justa causa fundamentada. Beleza. Outro policial, então é o policial número 2, que é da mesma delegacia, ele impediu, sem justa causa também, a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. Galera, cuidado, porque aqui nós temos crimes distintos. O policial número 1 cometeu um crime, o policial número 2 cometeu um outro crime. O policial número 1 cometeu crime de abuso de autoridade quando? Quando ele deu início a uma investigação contra uma pessoa sem justa causa. Isso é crime de abuso de autoridade. O policial número 2 também cometeu crime de abuso de autoridade, mas é um outro crime. Ou seja, o policial número 2 ele impediu, sem justa causa também, a entrevista entre o preso e o seu advogado. Isso também é crime de abuso de autoridade. Mas presta atenção, são crimes diferentes. Vem comigo. O policial número 2, ele cometeu o crime do artigo 20. Impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. 6 meses a 2 anos. Esse foi o crime do policial federal número 2. Tá? Policial federal número 2 cometeu o crime do artigo 20. O policial federal número 1 cometeu o crime do artigo 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa, sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Olha lá. De 1 a 4 anos. Ou seja, as penalidades elas são diferentes. Tendo em vista que são também crimes diferentes. Tá? Então, olha só. O policial número 1, ele praticou o crime do artigo 30. O policial número 2, ele cometeu o crime do artigo 20. Tá? Então, olha só. Nessas situações, os dois policiais estão sujeitos à mesma sanção penal. Galera, a pena é a mesma? A pena não é a mesma. Por isso, essa alternativa está incorreta. Tá? Por isso, essa alternativa ela está incorreta. Qual que era a pegadinha aqui dessa questão? O examinador ele tentou te induzir a erro, falando que eram policiais federais, trabalhavam na mesma delegacia, tá? Queria te induzir a erro para que você imaginasse que as duas condutas criminosas eram as mesmas, e não eram. São tipos penais completamente diferentes e, por esse motivo, são punidos de forma diferente. Tranquilo? Por isso que essa número 7 ela está errada. A número 7 está errada, tá? Mais 2 artiguinhos aí para vocês. 20 e artigo 30. 20 e artigo 30. Beleza? Vamos lá. Com relação aos crimes previstos em legislação especial, julgue o item a seguir. A antecipação por delegado da Polícia Federal, por meio de rede social, da atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação,
caracteriza crime previsto na lei de abuso de autoridade. Isso aqui acontece, galera? Não mais, né? Não mais. Mas isso aqui que está descrito, era uma farra. Quantas e quantas vezes delegados iam para a mídia dizer que o indivíduo era culpado antes mesmo de terminar o inquérito, antes mesmo do indivíduo ser denunciado. Quantas vezes eu já vi isso aqui, ó? Milhares de vezes, galera. Quantas vezes nós já vimos isso aqui? Os delegados iam dar entrevistas coletivas indicando que o indivíduo era culpado pelo crime tal, sem ter concluído o inquérito, sem ter denúncia, galera. Formalizada a acusação é denúncia. Quantas vezes nós já vimos isso aqui? Tá? Então, para tentar frear isso aí, essa conduta foi criminalizada no artigo 38. 38 da Lei de Abuso de Autoridade. Olha lá. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, a atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Agora é crime. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Agora é crime. Ou seja, essa questão aqui está certíssima. Agora é crime. Delegado foi para a rede social falar que o indivíduo era culpado antes da denúncia, crime de abuso de autoridade. Não quero saber. Independente se depois ele é denunciado, não quero saber. Se ele fez a atribuição de culpa antes de formalizada a acusação, é crime de abuso de autoridade, tá? Então, para poder frear isso que acontecia demais da conta, foi tipificada essa conduta como conduta criminosa dentro da lei de abuso de autoridade. Beleza? Show de bola. Vamos lá. Mais um artiguinho aí, ó. Artigo 38. Artigo 38. Olha aí. Está preconizado no artigo 2º da Lei 13.869. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios de território, compreendendo, mas não se limitando a 1. Servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas. Perfeito. 2. Membros do Poder Legislativo. Perfeito. 3. Membros do Poder Executivo. Perfeito. 4. Membros do Poder Judiciário. Perfeito. 5. Membros do Ministério Público. Perfeito. 6. Membros dos tribunais ou conselhos de conta. Perfeito. Sem sombra de dúvida, como nós já vimos o artigo 2º, vimos agora, lemos agora, memorizamos agora, a questão no número 9 é a letra D de Estado. Ou seja, 1 está certo, 2 está certo, 3 está certo, 4 está certo, 5 está certo, 6 está certo. Onde? Onde? Artigo 2º. Artigo 2º. Tá? O artigo 2º está nos indicando aí quem pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Tá bom? Vamos fechar isso aqui então. Vamos lá. Vamos fechar isso aqui com chave de ouro. A lei de abuso de autoridade diz que a conduta consistente em submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei é crime de abuso de autoridade. Quanto ao crime de abuso de autoridade, assinar a alternativa correta. Letra A. O funcionário público exonerado ou aposentado não pode cometer o crime de abuso de autoridade. Letra B.
O funcionário público exonerado ou aposentado pode cometer o crime de abuso de autoridade em qualquer hipótese. C. O funcionário público exonerado ou aposentado só pode cometer o crime de abuso de autoridade se invocar seu antigo cargo praticá-lo. Se invocar seu antigo cargo praticá-lo. Letra D. O funcionário público exonerado ou aposentado não pode cometer o crime de abuso de autoridade, apenas se a vítima não souber da situação da aposentadoria. E aí, galera? Que louco isso aqui, né? Que louco isso aqui. Galera, crime de abuso de autoridade, olha só, crime de abuso de autoridade é um crime próprio. É um crime próprio porque exige uma qualidade específica do sujeito ativo. Que qualidade é essa? Ele tem que ser agente público. Agente público. Tá? Então, olha só. Sujeito ativo do crime de abuso de autoridade é o agente público, o servidor público. Beleza. Presta atenção no que eu vou falar. Quando esse funcionário público ele é exonerado ou aposentado, galera, ele perde essa qualidade de funcionário público. Vem comigo. Para cometer crime de abuso de autoridade, necessariamente o indivíduo tem que ter uma qualidade especial, porque é crime próprio. Que qualidade especial é essa? É o indivíduo ser funcionário público. Essa é a qualidade exigida. Tudo bem. Só que presta atenção, quando ele é exonerado ou quando ele está aposentado, ele perde essa qualidade de funcionário público. Se ele perde essa qualidade de funcionário público, galera, ele não pode cometer crime de abuso de autoridade. Não pode cometer crime de abuso de autoridade. Tá? Porque justamente quando ele é exonerado ou quando ele está aposentado, não existe mais essa qualidade. Não exige mais essa qualidade especial. E se não existe mais essa qualidade especial, como é que ele vai praticar o crime se é um crime próprio? Não pode ser praticado por qualquer pessoa. Tá? Então, cuidado, porque essa número 10 é uma questão muito boa. Tá? Muito boa. Beleza? Recadinho aí do coração para vocês. Antes de ser bom, você terá que ser constante. Seja constante, galera. Estude todos os dias. Seja constante, estude todos os dias. Preze pela qualidade dos seus estudos e não pela quantidade, tá? Preze pela qualidade dos seus estudos e não pela quantidade. Mas saiba, esse estudo tem que ser constante, tem que ser todo dia, tem que ser de domingo a domingo. Tendo constância, você vai elevar o seu nível de estudo a um outro patamar. Tá bom? Meu povo maravilhoso, espero que eu tenha conseguido passar o conhecimento para vocês, tá? Anote esses artigos, volte nesses artigos, leia esses artigos, assista essa aula novamente, lógico, é evidente. Se ficar qualquer dúvida, mande aqui para mim que eu teria um prazer muito grande de responder a todos vocês. Tá bom? A gente se vê então na próxima aula. Valeu, um abraço, fui!